Olá, o CNJ, a Justiça da Justiça, oferece agora o programa que liga você ao judiciário em todo o país. É o nosso Link CNJ. E nesta semana temos uma entrevista especial com a juíza auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, Sandra Silvestre Torres. Ela vai falar sobre o novo Cadastro Nacional da Adoção. A maior parte dos pretendentes quer o mesmo perfil de crianças, que são bebês recém-nascidos ou até 1 ou 2 anos de idade, quando, na verdade, as crianças que estão aptas à adoção no Brasil, elas têm uma idade mais avançada. Além da entrevista, o programa vai mostrar também um aplicativo gratuito desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul promove a adoção tardia de crianças e adolescentes. Presos de todo o país vão ganhar um estímulo importante. 20 mil livros serão distribuídos pelas penitenciárias brasileiras. De Rondônia vem o exemplo. Um preso que tomou gosto pela leitura, fez faculdade, se formou em pedagogia e agora se prepara para ser mestre. E vamos ver as notícias do Conselho Nacional de Justiça e de tribunais pelos estados. O Link CNJ começa com uma reportagem sobre um aplicativo para adoção de crianças e adolescentes desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. Esta ferramenta para celular é gratuita e tem o objetivo principal de estimular a adoção tardia. Elas só querem amor, carinho e o mais importante, uma família que dê tudo isso. Em todo o país, são mais de 8.300 crianças aptas à adoção registradas no Cadastro Nacional do CNJ. Esses meninos e meninas estão espalhados por abrigos e, pelo menos no Rio Grande do Sul, também podem ser vistos em um aplicativo de celular. O processo é bem simples. Com um clique, a família que pretende adotar consegue encontrar crianças e adolescentes à espera de um lar. A iniciativa é do Judiciário do Estado e quer incentivar principalmente as adoções tardias. Ele vai oportunizar para os pretendentes habilitados no Cadastro Nacional de Adoção que vejam vídeos, fotos, cartinhas, desenhos dessas crianças e adolescentes. É uma forma de aproximar esses pretendentes dessas crianças, que eles possam conhecê-las de uma maneira mais de perto, enfim, saber um pouco mais delas. Só no Rio Grande do Sul, 600 crianças esperam pela adoção e 5 mil pais estão habilitados. Na capital, Porto Alegre, são 220 crianças para 500 famílias que buscam o filho ideal. Nós já tivemos algumas experiências muito positivas de pessoas que ampliaram o perfil, que adotaram o grupo de irmãos, e é isso que a gente então está tentando buscar, que esses exemplos possam então ganhar uma dimensão maior, que a gente possa utilizar essas situações positivas no sentido de demonstrar que é possível sim eu pensar em adotar uma criança mais velha, que é possível sim eu adotar um grupo de irmãos. O idealizador do projeto inédito no país foi um pai. Depois de adotar 2 irmãos, Nilson pesquisou ferramentas para que outras crianças tivessem a mesma oportunidade que os filhos adotivos dele. Eles iam sair com esse ônibusinho para as praças e tudo. A gente ficou ali, chegou um para mim, um mais velho, um de 16, 17 anos, né? Chegou para mim, olhou bem nos meus olhos e disse: tio, tu vai ser pai do preto? E eu virei para ele, não esperava, fiquei com aquilo no coração e disse assim: sim. Vou tentar. Aí ele olhou bem para mim, baixou a cabeça e saiu. E aquilo me deu uma certa... Eu estava alegre, estava muito contente, estava feliz por ter meus filhos adotados, né? Mas aquela criança de 16 anos me deixou meio atônito ali, né? A ferramenta foi desenvolvida por alunos da PUC sob a orientação do coordenador da Agência Experimental de Engenharia de Software. Durante 2 semestres, 30 universitários se envolveram na pesquisa. Nós desenvolvemos o aplicativo usando, numa primeira versão, para quem tem telefones Android, vai poder baixar o aplicativo da loja, obviamente ele é gratuito. Nesse aplicativo estarão disponíveis informações sobre as crianças e adolescentes que estão aguardando a adoção. Estão abrigados, moram nos abrigos. O Poder Judiciário cadastra
os dados dessas crianças e adolescentes, incluindo fotos, vídeos, desenhos, cartinhas. O Ministério Público Gaúcho vai fiscalizar o uso do aplicativo. Já a Coordenadoria da Infância e da Juventude do Rio Grande do Sul vai definir as regras e os requisitos a serem implementados pela ferramenta. A tecnologia é considerada boa para todas as partes envolvidas. É o típico projeto ganha-ganha-ganha. Quer dizer, ganham os alunos que têm a oportunidade de testar os seus conhecimentos, se sentirem desafiados por um problema real. Ganha o Poder Judiciário, o Ministério Público, porque conseguem entregar uma ferramenta que aproxima os interessados em adotar das crianças. Ela, digamos assim, com toda a segurança, com todo o cuidado que o Judiciário, o Ministério Público e nós tivemos no desenvolvimento do aplicativo, todas as informações são extremamente protegidas, né? Os interessados têm um acesso mais facilitado. E ganha a sociedade, ganham os pais, ganham as pessoas, os interessados e principalmente ganham as crianças e os adolescentes. E a entrevista especial desta semana é exatamente sobre a adoção. A repórter Fernanda Mui Laerte conversou com a juíza auxiliar da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, Sandra Silvestre Torres. Ela coordena os preparativos para o novo Cadastro Nacional da Adoção. A matemática é bastante simples, mas a conta não fecha. Proporcionalmente, no Brasil, há muito mais candidatos a pais adotivos do que crianças à espera de um lar. Ainda assim, há muitos meninos e meninas em instituições de acolhimento porque as faixas etárias preferenciais são bem diversas. Sobre este assunto, eu converso agora com a juíza auxiliar da Corregedoria de Justiça do CNJ, Sandra Silvestre. Muito obrigada pela participação. E como é que funciona hoje o Cadastro Nacional de Adoção? Hoje em dia, o cadastro está em pleno funcionamento da forma como ele sempre existiu, com algumas modificações que foram feitas na administração passada, exatamente para restringir o número de informações. O que existe é uma proposta para melhoria nesse cadastro, segundo pedidos e solicitações que foram feitas não só por juízes, mas como pelos operadores do sistema de justiça. Melhora e facilita a operação do sistema. A intenção é exatamente essa, principalmente porque durante um ano o ministro, atual corregedor, esteve rodando por todas as regiões do Brasil, consultando as pessoas que trabalham lá na ponta, né, que são juízes, que são os técnicos, promotores de justiça, solicitando deles uma contribuição sobre como melhorar o cadastro para tornar a adoção mais ágil, mais efetiva e principalmente mais transparente. O que o CNJ tem feito no sentido de acelerar a adoção no país? Algumas das propostas estão relacionadas diretamente ao sistema de informática. Existem propostas para que esse sistema, por exemplo, ele seja um sistema mais efetivo, que ele, por exemplo, rode à noite, né? A gente chama fazer um sistema operacional inteligente, para que toda noite o sistema lance as informações de cada criança e dos pretendentes que existem nessa lista e dê ao juiz da criança no dia seguinte uma lista de todos os pretendentes, ou pelo menos de um número, né? Porque em alguns casos, por exemplo, de crianças até 6 meses ou até 1 ano, existe um número muito grande de pretendentes interessados, então que liste 5 ou 10 dos principais, os primeiros pretendentes, para que o juiz possa, sozinho o sistema informando quais são esses pretendentes. Porque hoje o sistema é manual. O juiz precisa solicitar que essa informação venha, né? A intenção é que toda noite o sistema possa fazer isso automaticamente. A gente fala que é uma conta que não fecha, né? O número de pretendentes é muito maior do que o número de crianças que sonham aí com um novo lar. Mas o que fazer para mudar essa realidade? Essa conta não fecha em razão do perfil. A maior parte dos pretendentes quer o mesmo perfil de crianças, que são bebês recém-nascidos ou até 1 ou 2 anos de idade, quando, na verdade, as crianças que estão aptas à adoção no Brasil, elas têm uma idade mais avançada, são crianças ou adolescentes maiores ou crianças com algum problema
de saúde, algum comprometimento de saúde. Então, os juízes brasileiros têm tido muita sensibilidade em promover campanhas para ampliar o conhecimento dos pretendentes. É muito comum que uma pessoa, quando ela pense em adotar, ela tenha um ideal. E muitas vezes, ao conhecer as crianças, ela se sensibilize e ela abra não só a questão da afetividade desse espaço emocional, mas ela abra a perspectiva, tanto para uma idade mais avançada, como para a possibilidade de ter consigo uma criança que apresente um problema de saúde. Porque, às vezes, num primeiro momento, um pretendente acha que não é possível, que teria dificuldades, mas quando conhece, acontece muitas vezes dele se encantar, dele se apaixonar e dele entender que pode sim conseguir levar aquela criança para sua casa e dar a ela um lar. Então, essas campanhas que hoje são feitas, existe a possibilidade de ampliação disso no próprio cadastro. Um processo de adoção dura, em média, 1 ano numa situação normal, né? Mais rápida. Dá para acelerar ainda mais esse processo? Um processo de adoção lida com vidas. É diferente de um processo que está em jogo o patrimônio. Quando a gente lida com vidas, não existe um tempo certo. Não se pode ter pressa quando o que está em jogo são vidas. É preciso de um tempo determinado. Pode-se dizer que as mudanças nas regras de adoção facilitam todo esse processo no país? Facilitam e tornam mais transparente. Essa é a ideia, né? Essa é a proposta que se tem. O que é preciso se fazer para mudar essa realidade, retirar crianças de casas-abrigo e aproximar mais dos pais, né, desses pretendentes? O que os juízes que estão, né, e os técnicos pensam é que, primeiro, é importante que os próprios pretendentes tenham acesso a esse cadastro, principalmente para fornecer as suas informações, para manter atualizados os seus dados, porque se são eles as pessoas interessadas, nada mais justo que eles continuem consultando, atualizando as informações, que eles tenham maior transparência sobre as informações que são dos seus interesses e todas aquelas informações que não forem sigilosas, que não prejudiquem as crianças, que essas informações elas possam também ser acessíveis aos pretendentes e, de uma forma geral, para a imprensa, para pesquisadores, para quem faz e trabalha com a política, é muito importante que as informações sobre crianças, sobre o número de pretendentes, sobre tudo o que está no cadastro seja acessível e seja transparente, desde que não seja sigiloso e que não coloque em risco a questão relativa às crianças. No próximo bloco, vamos ver: presos de todo o país vão ganhar um estímulo importante. 20 mil livros serão distribuídos pelas penitenciárias brasileiras. O Link CNJ está de volta e vai falar sobre a importância das letras para a recuperação dos presos. Fernanda Mulaete. Guilherme, homens e mulheres privados de liberdade em todo o país vão ganhar um belo presente em breve. 20 mil livros vão ser doados às penitenciárias brasileiras. Ninguém tem dúvida de que os livros são fundamentais para a formação de uma pessoa e na vida de quem tem a liberdade privada, eles podem ser ainda mais importantes. Além de proporcionar diversão e passatempo e de transmitir conhecimento, a leitura diminui a pena de quem está nos regimes fechado ou semiaberto. Foi assim com Anderson, que ficou 2 anos na cadeia condenado por tráfico de drogas. Na penitenciária da Papuda, em Brasília, ele lia com frequência. E foi esse incentivo que levou o ex-presidiário à Faculdade de Direito. A leitura ela tem trazido assim, né, impulsiona a gente aos estudos mesmo. 20 mil livros vão ser doados para 40 unidades prisionais de todo o país. A lista das penitenciárias foi definida pelo Conselho Nacional de Justiça. O perdão por meio da leitura vai contemplar especialmente os presos que não têm oportunidade de trabalho e qualificação profissional. O fomento à educação está previsto na Lei de Execução Penal, mas são poucos os internos com acesso a bibliotecas. Um levantamento do Ministério da Justiça mostra que apenas 13% da população carcerária brasileira estuda ou faz algum tipo de atividade educacional sob custódia.
Entre os beneficiários estão presos da cadeia pública feminina de Roraima, da penitenciária Lemos Brito, na Bahia, do Centro de Ressocialização Social Feminino, no Paraná, do presídio Nelson Hungria, no Rio de Janeiro, e da penitenciária feminina do Distrito Federal. Os livros vão ser entregues pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Já estão encaixotados neste galpão em Brasília. E daqui vão seguir para os locais selecionados. Nós sabemos que as condições muitas vezes não são as mais adequadas, né, para a recuperação dos presos, e às vezes uma linha, um despertar, um imaginário, né, que pode trazer um livro, pode começar um processo de recuperação, né? Todas as obras têm conteúdo literário, ao todo são 480, livros mais simples e também mais complexos, usados nas educações fundamental e média. E a distribuição pode ser ampliada. Tudo que for necessário e possível ser feito para que nós possamos ampliar essas ações também nas unidades prisionais, nós faremos. O Anderson, que teve essa chance, dá uma dica aos que hoje estão encarcerados. Abraça a oportunidade e leia mesmo, porque isso vai trazer para o teu crescimento, né, até questão mesmo de aumente um vocabulário que possa trazer para você uma cultura, uma coisa que possa trazer para você um novo recomeço, né? A leitura, livros são muito importantes, é se dedicar. Fernanda, vamos mostrar agora um exemplo interessante que vem de Rondônia. É o caso de um preso que tomou gosto pela leitura, fez faculdade, se formou em pedagogia e agora se prepara para ser mestre. 19 anos, 8 meses e 20 dias, uma longa pena pelo crime de homicídio. Na cadeia, em Rondônia, este homem viu a chance de trabalhar numa biblioteca montada para os detentos. No projeto Asas de Papel, ele separava livros e levava até as celas. A gente chamava de biblioteca itinerante, A gente separava títulos, levava e ficava observando, conversando com os reeducandos, com os colegas, vendo o que cada um tinha de afinidade, de interesse. Então a gente procurava sempre levar livros que eles teriam interesse em fazer a leitura e sempre estava incentivando, dizendo que dali era uma válvula de escape, dali poderia mudar a vida dele. Sempre estava dando uma palavra de incentivo para poder fomentar a leitura dentro da unidade. A válvula de escape também serviu para o preso que incentivava a leitura. Com o hábito de ler para passar o tempo, ele transformou a própria vida e teve a chance de um recomeço. Em 2012, fez o Enem carcerário e foi aprovado para pedagogia na Universidade Federal do Estado. Eu tinha uma professora que mensalmente me dava um livro para eu ler, né? Ela pegava o livro e ela recolhia o livro e me perguntava alguma coisa sobre o livro. E aí me dava outro e sempre me incentivando na leitura. Isso era muito, assim, eu sentia que era uma responsabilidade minha também, porque aquele do Pequeno Príncipe, né? Você é responsável por aquilo que cativa. Então, ela já estava me ajudando tanto e a gente via que ela queria ajudar. Então, era minha responsabilidade também querer, né? Também dar devolutivo para ela, não deixar... não fazer as coisas só por fazer, né? E todos os professores que eu tive contato na universidade foram de suma importância, me ajudaram bastante, mas se não fosse eles, eu acho que não teria conseguido, porque não foi fácil. Durante 4 anos, a rotina foi sair do presídio com tornozeleira em direção à faculdade. O resultado valeu a pena. Na monografia, nota 10 e um estímulo para seguir adiante. A gente sabe, muitas pessoas falaram que era complicado para você sair de uma graduação e ir direto para um mestrado. Geralmente você passa por uma pós, alguma outra, ou passa 1, 2 anos, aí você vai tentar, né? E os professores me incentivaram, não, faça, estude e faça. Foi o que eu fiz. Eu não estudei para o mestrado, eu entrei no mestrado agora em 2017. Mas eu não estudei para o mestrado em 2017, eu estudei para o mestrado desde 2013, quando eu entrei na faculdade. O grau de mestre deve ser conquistado em 2019. E o detento que hoje cumpre regime semiaberto tem clareza absoluta sobre o caminho a seguir. Leitura é um caminho assim excepcional, porque podem tirar tudo de você, menos o conhecimento. Não resolve você ficar ali dentro como vitimado, você tem que querer mudar. É hora do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos:
Qual é a competência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça? Letra A. Aconselhar os tribunais superiores em decisões importantes. B. Controlar a atuação administrativa e financeira do Judiciário e o cumprimento dos deveres funcionais de juízes. C. Fiscalizar as sentenças emitidas por tribunais de todo o país. A resposta certa você vai ver a seguir. E você vai ver também as notícias do CNJ e de tribunais pelos estados. Já, já. O Link CNJ está de volta com a resposta do nosso quadro Oitiva. Hoje nós perguntamos: qual é a competência do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça? A resposta correta é a B. A Constituição prevê que cabe ao CNJ o controle da atuação administrativa e financeira do Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes, além de outras que venham a ser conferidas em lei. Agora vamos ao Giro pelo Brasil, as notícias que chegam de todas as regiões do país. A Justiça Federal no Rio Grande do Norte suspendeu a liberação de 225 milhões de reais para pagamento de servidores do Estado. As verbas são destinadas à saúde e seriam transferidas para quitar os salários dos funcionários. A decisão liminar atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União. O dinheiro deve ser aplicado exclusivamente em ações de alta e média complexidades na área da saúde. As regras para pesquisas eleitorais já estão valendo. Elas foram aprovadas pelo TSE e disciplinam a divulgação dos estudos de opinião pública para os cargos de presidente, governador, senador e deputados federal, estadual e distrital. As entidades e empresas são obrigadas a registrar cada levantamento no juízo eleitoral onde é feito o cadastro dos candidatos. Divulgar pesquisa fraudulenta é crime. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. E a multa pode ultrapassar os R$100 mil. As informações completas dessas regras podem ser obtidas no site www.tse.jus.br. O Tribunal de Justiça do Trabalho de Minas Gerais agora tem um sistema de automação do judiciário. O projeto piloto, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, pretende dar mais agilidade às consultas feitas eletronicamente. Com a nova versão, as buscas não devem demorar mais do que 3 segundos. O sistema permite peticionar, recorrer e acessar documentos de qualquer parte do Brasil e do mundo. É considerado ainda mais fácil e mais intuitivo. Rondônia é o 2º estado no ranking de agilidade nas ações penais. O Tribunal de Justiça cumpriu 46% da meta prevista pela Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública para o mês nacional do júri. Ficou atrás apenas do Tribunal do Mato Grosso do Sul, que atingiu 58%. Das 115 ações que integravam o estoque inicial, 53 foram julgadas. As 62 restantes continuam em tramitação. O mês nacional do júri, realizado em novembro, dá prioridade ao julgamento de processos antigos de homicídios, tentativas de assassinato e de feminicídio. E o nosso quadro O que é a Justiça para você está de volta. Vamos ver o que pensa o cidadão. Justiça para mim é abrir as portas para o cidadão apenado ou não, possibilitando novas realizações, novas realidades e novas perspectivas, tudo com o intuito de transformar a sua vida, a vida da sua família e a vida da sociedade. Justiça para mim é que faz o papel de manter a sociedade estável, a sociedade em boas condições, punindo aqueles que não se comportam bem na sociedade, quer dizer, dando a punição de vida àqueles que praticam os crimes, dos crimes mais simples, os mais violentos. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, voltaremos com outra edição inédita na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises, aos sábados, ao 12h30, às terças-feiras, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo. CNJ, a Justiça da Justiça.